Olá! Por iniciativa do STI, vamos apresentar neste canal alguns vídeos mostrando o funcionamento das mais diversas ferramentas disponíveis para os funcionários da Prefeitura. Hoje vou apresentar para vocês o GLPI. É a ferramenta que usamos para registrar as demandas que vocês têm junto ao nosso setor. Vamos acompanhar então. Ok, então, um resuminho rápido do que esse vídeo apresenta para você. A gente vai ver como acessar a ferramenta, depois a gente vai conferir as preferências que o usuário tem dentro dela e finalmente a gente cria uns chamados, né, que é o principal objetivo, e também reservar equipamentos junto ao nosso setor. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então a gente precisa então de um navegador, né? Vamos acessar aqui o Firefox e o endereço da ferramenta, né? Já está até aqui no meu histórico, www.suporte.ouropreto.mg.gov.br. Ok? Acessando o link, né, ele vai te pedir o seu usuário e senha, que é o mesmo usuário que você utiliza para acessar os computadores da prefeitura, né, na rede de domínio. Então você vai usar ali o seu CPF e a mesma senha que você usa então para abrir a sua sessão nos computadores, tá? É o mesmo login e senha. Logo que abrimos o sistema, você verifica então uma tela onde você já está criando um chamado. Mas antes disso, vamos em preferências para fazer algumas configurações básicas lá. Cada usuário deve fazer essas configurações, tá? Nessa tela você deve preencher o idioma de sua preferência, o fuso horário, recomendo que seja preenchida América São Paulo, né? O seu e-mail ou e-mails, você pode acrescentar mais de um, e o seu telefone. Essas informações são cruciais para que possamos comunicar com vocês, né? Dar o retorno do andamento aí dos chamados. No menu superior a gente consegue ver aqui os chamados, né? Para a gente poder consultar, abrir o chamado, verificar os detalhes daquele chamado, né? Já em Home você consegue ver um quantitativo, né, dos seus chamados e em qual situação aquele quantitativo se encontra. Bom, então o tema principal, né? Vamos criar um chamado e a primeira informação que você tem que passar é sobre o tipo, né? Se é um incidente ou uma requisição. Um incidente é algo que aconteceu de errado, né? E uma requisição, algo que você precisa acrescentar alguma coisa, um novo computador, quem sabe, né? Então vamos aqui um exemplo de um incidente. Você deve categorizar, né? E essa categoria ela é muito importante porque ela vai te dar uma orientação baseada na categoria que você escolhe. O texto, né, do chamado ele é preenchido com uma certa orientação. Então, o mais próximo da realidade que você escolha a categoria, melhor você vai ser orientado. Nosso exemplo aqui desse chamado, um incidente aí com um certificado digital, né? Eu tenho meu certificado e ele não está funcionando mais no computador. Observe que aqui eu posso definir se eu quero um acompanhamento por e-mail, né? E o meu e-mail já vem preenchido aqui porque eu defini lá nas minhas preferências, né? Eu devo determinar um elemento associado e esse elemento é nada mais nada menos do que o computador que eu estou tendo problema, né? Eu uso o certificado nesse computador, então eu tenho que identificá-lo aqui no sistema para que o técnico saiba qual computador que ele deve dar a manutenção. Para isso então você escolhe o computador e na lista abaixo você deve identificar qual é esse computador.
Existem várias identificações, infelizmente nós ainda não chegamos numa padronização, mas pode ser um número de STI, um número de patrimônio, né, ou um número de locação, né, nos mais diversos aí equipamentos que a gente tem espalhados aí pela prefeitura. Você digitando uma prévia do número, ele vai identificar para você aqui na listinha, te facilitando. Vou usar o exemplo aqui do STI 001937. Então esse vai ser o computador que eu vou estar adicionando aqui a esse chamado. Eu devo informar a localização, onde fica esse computador, é o setor que eu trabalho. Eu posso usar qualquer palavra aqui também para buscar esse nome de setor. No meu caso aqui é o departamento de sistemas. Com esse cabeçalho preenchido, basta então preencher o título do chamado para facilitar você identificar uma coisa resumida sobre aquele problema, e o corpo do chamado é o que vem abaixo, que a gente deve ler as recomendações que estão ali, segui-las e preencher com os detalhezinhos que vêm já, digamos assim, sugeridos aqui abaixo. Depois de tudo preenchido, é só clicar no botão enviar mensagem. Esse botão aí é o que vai gravar todo o procedimento que você fez e vai criar um número identificando aquela sua demanda. Depois do chamado criado, você consegue verificar então na lista de chamados esse chamado. Para consultá-lo, basta você clicar no título do chamado e aí todo um detalhamento vai aparecer para você. Nesse detalhamento você consegue ver lá mais uma vez, a descrição completa do chamado. Se você tiver alguma dúvida, você tem os itens, que estão associados, no caso aí o computador em questão, desse chamado aí. E o mais importante de tudo é o processamento do chamado, que é a parte de cima, onde a gente consegue ver o andamento, o que está acontecendo com aquele chamado, o técnico que atendeu, quem interagiu com aquele chamado, e se você quiser fazer algum, digamos assim, algum comentário, corrigir alguma informação, através do processamento do chamado, adicionando aí acompanhamentos. Você pode anexar documentos e até capturas de tela aí, para auxiliar na especificação do problema. Criando um novo chamado, dessa vez agora com uma requisição, vamos utilizar aqui o exemplo de e-mail institucional como categoria. Perceba que o texto da descrição muda, de acordo com a minha categoria, e eu não preciso agora informar o item, que seria o computador que eu tenho problema. Basta informar aqui a localização, o título e preencher o corpo do chamado. Não esquecer de clicar em enviar mensagem para finalizar o chamado, e aí você confere na lista de chamados o novo chamado criado. Bom, finalizando aí os assuntos do vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre reservas, onde você vai conseguir pegar emprestado com o nosso setor os dispositivos que nós temos disponíveis. Para isso basta você clicar no dispositivo do seu interesse, que você vai conseguir consultar a agenda dele. O preenchimento é muito simples e intuitivo, dando um exemplo aí para a reserva de um item num único dia e também um exemplo aí para um período. E você pode excluir da agenda qualquer compromisso a qualquer momento. Você tem total autonomia, é isso aí. Um parênteses rápido, os nomes, e-mails, essas informações aí que estão sendo ocultas na tela por uma questão de privacidade. As repetições aí são perfeitas, para aqueles eventos mais duradouros, treinamentos. Então fique à vontade aí, é um recurso e tanto aí da agenda.
Mas não se esqueça, caso você use repetições, se você for cancelar aquela reserva, né, marque excluir todas as repetições então, para que a agenda seja liberada. Finalizado o assunto de hoje, obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenha ajudado você a comunicar suas demandas aí com o nosso setor. Fique à vontade para compartilhar com os colegas, use a linha dos comentários para nos dar sugestões sobre novos assuntos a abordar aqui no canal. O canal é para você, funcionário da Prefeitura de Ouro Preto. Fique com Deus, tamo junto aí.